Bem, meus alunos, vamos continuar o nosso conteúdo, do módulo 2 do CPA 10, falando agora da lavagem de dinheiro. Bem, vamos ver aqui o que diz o slide. A lavagem de dinheiro é um processo que envolve operações comerciais e financeiras que tem por objetivo incorporar na economia de um país recursos oriundos de atividades criminosas. Então vamos falar um pouquinho disso, pessoal. A lavagem de dinheiro é quando uma determinada pessoa ela conseguiu recursos financeiros através de uma operação comercial financeira de origem ilícita, tá? Então vamos supor um contrabando, um sequestro, e esse recurso financeiro que foi conseguido, que foi conquistado de origem ilícita, o cidadão, essa pessoa, ela adentra com esses recursos no sistema financeiro, tentando dissimular, tentando ocultar a origem desses recursos de forma ilícita. De forma que ao adentrar na economia, ele queira dar uma aparência, uma dissimulação que esse dinheiro foi conseguido de forma lícita. Então, lavagem de dinheiro é o processo pelo qual o criminoso, e não o cidadão, como eu falei, o criminoso, transformam recursos obtidos através de atividades ilegais em ativos com uma origem aparentemente legal. Bem, pessoal, a Lei 12.683, que foi de 2012, ela corrigiu uma distorção muito grande com relação à lavagem de dinheiro. Antes dessa lei, você dizia que você só podia julgar um determinado criminoso pelo crime de lavagem de dinheiro caso tivesse ocorrido alguns crimes que a gente chamava crimes antecedentes. Crimes antecedentes, ou seja, tinha que ser um crime que estivesse tipificado na lei anterior a 12.683. Então, por exemplo, se fosse um criminoso que tivesse com jogos de azar, aqueles caça-níqueis, por exemplo, não estava tipificado. Estava apenas tipificado a questão de as substâncias entorpecentes, as drogas, a questão do sequestro, a questão de crime financeiro era considerado também crime de lavagem de dinheiro. Mas, por exemplo, o crime de caça-níquel, de jogos de azar, você não podia. E aí, com essa lei, pessoal, acabou esse negócio. Agora, qualquer origem de recursos conquistados através de uma infração penal, seja ela qualquer, hoje você pode entrar com ação contra esse criminoso através do crime de lavagem de dinheiro. Eu até coloquei aqui no slide dizendo o seguinte: atenção! Qualquer infração penal, inclusive crimes de contravenção, ou seja, os crimes de menor potencialidade, como o jogo do bicho, a exploração de máquinas de caça-níqueis, fazem parte do crime de lavagem de dinheiro. Não há mais crime antecedentes específicos. Então, a grande sacada da lei 12.683 foi exatamente extinguir, acabar a questão dos crimes antecedentes. E repetindo, agora, qualquer infração penal, mesmo que seja de contravenção, que são crimes de menor potencialidade, no caso, jogo do bicho e a exploração de máquinas de caça-níqueis, você pode também enquadrar o criminoso no crime de lavagem de dinheiro. Bem, a pena desse crime é uma pena de 3 a 10 anos de reclusão mais multa. E aí há um aumento de pena, de 1 a 2 terços, se esse crime de lavagem foi praticado por organização criminosa. E também haverá redução da pena de 1 a 2 terços também, caso no caso de você ir para regime aberto, em caso de regime aberto, em caso de colaboração espontânea do autor ou do partícipe com as autoridades. Hoje é muito conhecido como a delação premiada, quando você faz uma colaboração que vai facilitar aos órgãos judiciais a entender o que efetivamente aconteceu. Então, repetindo, o crime de lavagem de dinheiro é um crime cuja pena é de 3 a 10 anos de reclusão mais multa, podendo ser reduzido
no caso do regime aberto, né, se tiver a colaboração espontânea, e o aumento da pena de 1 a 2 terços também, se for praticada por organização criminosa. Bem, estão sujeitos, né, à mesma pena, e aí eu vou resumir. Quem está sujeito à mesma pena é quem contribui para a realização desse crime. Tá? Então, se você apenas contribuiu de uma pequena parte naquela infração, naquele crime, você vai ser imputado igualmente àquele autor que efetivamente participou com maior ação, com maior atividade no crime. Tá? Então, você vai ter a mesma infração, né? Você vai seguir as mesmas infrações penais. Então, quando é que você vai ter essas mesmas infrações? Olha aí, ó. Aqueles que ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Os converter em ativo lícitos, ou seja, era ilícito e você converte. Os que fazem, os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, as famosas receptação, importar ou importar bens com valores não correspondentes aos verdadeiros, tudo isso é enquadrado no crime de lavagem de dinheiro. Bem, a multa pecuniária, né, ela é aplicada, ela é estabelecida pelo maior órgão, né, nessa área, que é o COAF, tá, que é o conselho que trata, né, dessas atividades financeiras, e ela poderá ser até o dobro do valor da operação, ou o dobro do lucro real obtido, ou presumivelmente que seria obtido pela realização da operação, chegando até o valor máximo de 20 milhões de reais. Então veja bem, por que esse assunto está aqui? Porque os bancos, pessoal, as instituições financeiras, as corretoras, né, as distribuidoras, né, as casas que trabalham com vendas de joias e tal, elas recebem muitos recursos, tá? Então vamos falar no caso do bancário especificamente. Você está querendo fechar uma meta, digamos uma meta dos títulos de capitalização ou uma meta da previdência complementar, e de repente senta na sua mesa um cliente com R$1 milhão. Esse 1 milhão, se você captar nenhum desses dois produtos, você atingiu a sua meta, digamos, semestral. E às vezes a gente não procura saber a origem desse dinheiro. Então cabe ao profissional financeiro que trabalha com o público, com investidores, ele deve ter a maior atenção, ele deve saber a origem, ele tem que estar com o cadastro desse cliente atualizado, eu vou falar disso daqui a pouquinho, tá? E a preocupação, a instituição financeira que você está representando nessa operação, ela poderá chegar até a pagar uma multa de 20 milhões de reais. Daí a preocupação desse assunto trazer para a certificação da Anbima, tá? Bem, aqui vem um assunto que normalmente, se cobrar uma questão de lavagem de dinheiro, pode ser que seja ela, que são as etapas, as fases do crime de lavagem de dinheiro. A primeira fase a gente chama que é a colocação, que a gente colocou aí, ó, é a introdução do dinheiro ilícito no sistema financeiro, de forma a torná-lo mais portátil e menos suspeito, ou seja, objetiva ocultar sua origem. Bem, a colocação, essa fase, o objetivo dela que está aí, ó, é colocar o dinheiro no mercado financeiro de forma imperceptível, para na fase seguinte movimentá-lo em grandes somas, de modo a esconder sua origem. A colocação está muito voltada com você pegar os recursos e colocar pela primeira vez, daí o nome colocação, né, adentrar esses recursos financeiros originados de forma ilícita no mercado financeiro, tá? Então, por meio dos depósitos, que é o que a gente vai ver muito, né, é o dinheiro, é o depósito, podendo ser a compra de instrumentos negociáveis, né, de ativos, ou, quem sabe, até a compra de bens. Então, essa é a primeira fase. Então, digamos que o criminoso está fazendo um crime de lavagem de dinheiro, o primeiro passo é a etapa, a fase colocação, adentrar os recursos financeiros dentro do mercado financeiro. Ocultação, que seria utilização das transferências dos recursos que já foram adentrados, né, para contas anônimas, existentes em países que não permitem a quebra do sigilo bancário, ou realizando depósito em contas de pessoas físicas ou jurídicas chamadas contas fantasmas. Então, conseguir colocar o dinheiro dentro do sistema,
fase colocação. Coloquei esse dinheiro e eu começo a fazer transferências, né, para várias contas, contas laranjas, como a gente chama, ou contas fantasmas, ou eu pego esse recurso e levo para algum paraíso fiscal, né, algum país que a fiscalização não é muito grande e que você pode fazer esse tipo de operações. Tá? Então, essa é a fase que eu chamo de ocultação. Tá? Eu quero ocultar a origem desse dinheiro. Eu quero dificultar o rastreamento desse dinheiro. O objetivo aqui, como eu acabei de falar, é dificultar o rastreamento das operações pelas autoridades, impedindo-os, né, as autoridades, de chegar à origem dos recursos contraídos ilicitamente. Então, já falamos da primeira fase, que é a colocação, é adentrar os recursos dentro do sistema financeiro. A segunda fase é dificultar o rastreamento através de transferências para contas laranjas ou paraísos fiscais. E, por fim, a última fase, a fase da integração. É aí quando o criminoso já conseguiu efetivamente, né, dissimular o dinheiro ilícito, e aí ele traz de volta com a cara de dinheiro legal, né, que é o passo final do ciclo da lavagem. O dinheiro ilícito nessa fase, agora, né, está limpo, e o limpo está aí, né, entre aspas, é incorporado formalmente ao sistema econômico. É quando o criminoso vem agora, compra a fazenda no nome dele, ele compra o avião, ele compra o jatinho, né, e aí ele efetivamente conclui a fase, né, as três fases do crime de lavagem de dinheiro. O objetivo aqui, está aí ó, no slide, é tornar o dinheiro legalizado. E aí a gente colocou um quadrinho, que está aí no slide para vocês, para memorizar. Olha, a primeira fase 1, está aí o criminoso, olha a cara do sujeito ali de paletó e tal, né? E ele está adentrando, ele está colocando dinheiro no mercado, colocação. Esse sujeito vai agora pegar esses recursos e transferir ele para o mundo, né? Levando para paraísos fiscais. E por fim, a última fase, quando o criminoso volta, né? E ele formalmente começa a comprar bens, né? Para efetivamente fechar o ciclo do crime de lavagem de dinheiro. Então, basicamente, é isso que a gente tem que guardar sobre as etapas. Repetindo, o crime de lavagem de dinheiro é composto de três fases: colocação, ocultação e integração. Colocação, quando a gente adentra os recursos financeiros dentro do sistema financeiro. Quando eu coloco esse dinheiro, eu começo a fazer transferências para dificultar o rastreamento. Então, ocultação. E depois de concluir essas duas fases, eu trago esse dinheiro de volta, eu integralizo esse dinheiro de volta, comprando os bens, né, agora dando uma roupagem de dinheiro lícito, legal, que não é verdade. É a fase de integração. Bem, os bancos, né, eles estão aí, gente, praticamente com as suas portas abertas, recebendo milhões de clientes, de investidores, né, honestos, na verdade, pessoas idôneas, sérias, mas também podemos ter algum meliante aí. Daí, né, a grande responsabilidade dos bancos da identificação, né, dos clientes, dos seus clientes que estão trabalhando nas carteiras dos nossos gerentes. Então aí a gente tem que seguir o princípio do conheça o seu cliente. E o que seria o princípio do conhecer seu cliente? É estar com o cadastro atualizado, pessoal. Não só o cadastro da empresa, como o cadastro dos dirigentes que representam essa empresa, tá? Manter os registros de toda a movimentação financeira desses clientes. Verificar se há uma compatibilidade da sua renda, né, que está lá no seu cadastro, com a movimentação financeira. Então, o profissional financeiro que trabalha, né, em corretoras, distribuidoras, bancos, ele tem que estar muito voltado com isso, porque a sua instituição pode ser enquadrada no crime de lavagem de dinheiro por uma facilidade, por não observar os princípios de conheça o seu cliente. E olha só uma observação que nós botamos aí. As instituições que trabalham, né, com recursos financeiros, seja ele joias, metais preciosos, tá? O próprio dinheiro em moeda tal, tem que arquivar os cadastros, né, e os registros das transações de seus clientes por 5 anos. Lembrando, pessoal, não é só os bancos. Uma H-Ester da vida, né, que vende joias,
ela tem que ter cuidado. Quem é esse cliente que chegou na minha loja e comprou um diamante, comprou um anel com a pedra preciosa, né, que normalmente vale bastante recurso? Ela também tem que identificar esses clientes sob pena, né, de ser imputada na ocorrência de crime de lavagem de dinheiro. Está aí porque, mais uma vez, esse assunto está na certificação profissional de vocês. Bem, e aí? E como é que a gente tem que comunicar quando a gente ver que tem uma operação suspeita, né? Que há um indício de uma coisa irregular? Como nós, profissionais financeiros, devemos atuar? Primeiramente, a gente seguindo essas cartas circulares, nós temos que comunicar o fato ao Banco Central. De que forma? Veja bem, se as operações são suspeitas, envolvendo moeda nacional ou estrangeira, ou títulos e valores imobiliários, metais ou qualquer outro ativo passível de ser convertido em dinheiro, de valor acima de 10 mil reais. Então, houve uma operação suspeita de valor acima de 10 mil reais, você vai ter que comunicar ao Banco Central essa operação. Você não vai dizer que aquela conta daquela pessoa se trata de um criminoso, né? Se trata efetivamente de uma pessoa que está cometendo o crime de lavagem de dinheiro. Você vai comentar, você vai dizer que há indícios, porque a movimentação, né, que está sendo transacionada nessas contas é incompatível com o seu cadastro sem nenhuma explicação. Ela é suspeita por isso e devemos ter cuidado, porque às vezes eu posso estar diante de um cliente que está movimentando uma quantia elevada, mas eu preciso saber o que é aquela quantia. De repente ele vendeu um imóvel, ele fez uma grande operação, ele ganhou numa loteria, tudo é possível, né? Mas não havendo como comprovar aquela movimentação, nós estamos diante de uma operação suspeita. Acima de 10 mil reais tem que comunicar. As operações suspeitas, né, que embora não chegou a 10 mil reais em uma operação, existem várias operações em sequências, né, dentro do calendário que chegue no valor, né, o conjunto dessas operações chegue no valor de 10 mil reais e são operações suspeitas. Então também tem que comunicar ao Banco Central. Bem, e por fim, qualquer depósito, aí não precisa ser operação suspeita, qualquer depósito em espécie, ou retirada em espécie, ou aquele provisionamento, né, que às vezes o cliente faz, aprovisiona, eu queria aprovisionar aqui um saque para amanhã de 150 mil reais em espécie. Então todas essas movimentações em espécie, a partir, né, de valor igual ou superior a 100 mil reais, é comunicado automaticamente ao Banco Central. Os bancos hoje já fazem isso de forma automática, porque não é comum, né, um cidadão, um cliente, fazer operações nesse nível, né, em espécie. Então isso deve ser comunicado. Ok, entendi. Então as operações suspeitas devem ser comunicadas ao Banco Central, né, a partir acima de 10 mil reais. Se não for o valor cheio em uma operação, um conjunto que dê 10 mil reais e seja operações suspeitas, eu tenho que comunicar. E também os depósitos de retirada em espécie a partir de 100 mil. E qual é o prazo que eu tenho que comunicar isso ao Banco Central? O prazo da comunicação, pessoal, tem que ser em um dia, ou seja, 24 horas. Às vezes eu já vi questões na certificação da Anbima cobrando esse prazo. Então o prazo da comunicação das operações suspeitas é de um dia útil, né? O dia útil seguinte, ou seja, 24 horas. Ok? Tem que comunicar. É claro que quando você comunica ao Bacen, se o Banco Central efetivamente ele faz a sua análise e ele concorda que se trata de uma operação suspeita, ele manda para o órgão máximo, né, que trata dessas questões de movimentação financeira de origem ilícita, que a gente chama do COAF, né? Tá? O Banco Central, através do SIS-COAF, né, que é uma comunicação eletrônica, ele repassa, né, essa operação suspeita para o COAF. Bem, além dos bancos, devem combater a lavagem de dinheiro empresas e instituições que trabalham com a comercialização de joias, metais preciosos e obras de arte. Eu já falei isso para vocês, não é só os bancos. Tá? Bem, e o COAF, né, que é a instância superior nessa área, o Conselho de Controle da Atividade Financeira. Bem, é aqui sim, o COAF é que vai fazer todas as operações de forma a ir atrás desse criminoso.
É o COAF que vai buscar a Polícia Federal, vai procurar o Ministério Público, né, vai procurar a Promotoria Pública, enfim. É ele que vai, junto às autoridades competentes, tentar elucidar e tentar efetivamente prender essa pessoa que está cometendo o crime de lavagem de dinheiro. Bem, as decisões do COAF, que é o órgão máximo, né, elas são passíveis de recurso e esses recursos são encaminhados ao Ministério da Fazenda. Então o COAF tem uma vinculação com o Ministério da Fazenda. Bem, só voltando aqui um pouquinho, eu acho que do crime de lavagem de dinheiro é isso, gente, tá? Só para fazer um resumo bem rápido. O crime de lavagem de dinheiro hoje, né, ele é o quê? É a ocultação, é a dissimulação da origem, né, de uns recursos provenientes, né, cuja origem é de obtenção ilegal, não é um dinheiro, um recurso conquistado licitamente, que o meliante, que o criminoso quer fazer uma dissimulação, tornar ele como se fosse um dinheiro lícito. As etapas do crime de lavagem de dinheiro, 3: colocação, ocultação e integração. Colocação, adentrar os recursos dentro do sistema financeiro. Ocultação, tentar dificultar o rastreamento, transferindo esses recursos para contas laranjas, contas fantasmas ou paraísos fiscais. Integração, última fase do crime de lavagem de dinheiro, é quando o meliante agora já compra formalmente seus bens, né, dando uma roupagem que esse dinheiro efetivamente é legal, comprando bens, imóveis, etc. Vimos que os crimes, né, quando há indício de crime de lavagem de dinheiro, nós temos que comunicar esse fato ao Banco Central. As operações suspeitas acima de R$10 mil, as operações de depósito em espécie ou retirada a partir de R$100 mil, a comunicação ao Banco Central tem que ser feita em 24 horas, um dia útil. Por fim, se o Bacen efetivamente corrobora, né, confirma que a origem das operações são suspeitas, passa para o órgão máximo do crime de lavagem de dinheiro, né, na condução desse crime, que é o COAF. Lembrando que os bancos, né, e as entidades que trabalham com movimentação de recursos financeiros devem guardar, né, todo o arquivo, todo o cadastro dessas contas por 5 anos. Por 5 anos, toda a movimentação. Inclusive nos bancos, se você, por exemplo, você encerra uma conta hoje, nós estamos no mês de março. Se você encerra uma conta hoje no banco em março, esses 5 anos só vai começar a contar os 5 anos a partir de janeiro do ano seguinte. Estamos em março de 2016. O cliente fechou sua conta. A partir de janeiro de 2017 é que vai começar a contagem dos 5 anos. Tá? Eu já vi uma questão dessa na certificação da Anbima. Bem, pessoal, estamos chegando na parte final do módulo 2. E está aí mais uma coisa que a gente tem que levar em conta, né? Ética nas vendas. Vocês que trabalham no sistema financeiro, vocês que trabalham com o público, né, que tem recursos financeiros, a gente tem que seguir algumas coisas do Código do Consumidor. Então veja bem, olha, vender com ética é mais do que cumprir a meta de vendas que lhe foi atribuída. Um vendedor ético tem foco no relacionamento com o cliente. Gente, isso é de suma importância, né? É melhor eu ganhar menos, né? Eu ganhar a credibilidade do cliente ganhando menos, mas eu ganhar, né, por um prazo bem extenso. Eu tenho um relacionamento muito bom. Então eu não posso nunca vender um produto financeiro para um cliente, né, condicionando a compra ou a venda de outro produto. Isso é o que a gente chama, vamos ver daqui a pouco, de venda casada. Isso não é ético, pessoal. Eu vou conceder o empréstimo que o senhor está precisando, desde que o senhor me compre aqui um título de capitalização ou uma previdência complementar. Então, muito cuidado com isso. Esse tipo de operação, ela fere, além de ferir o Código de Defesa do Consumidor, ela não é ética, né? Você está, às vezes, se aproveitando de uma necessidade do cliente para, digamos assim, empurrar mesmo, né, um produto financeiro para o cliente. Você deve conhecer os objetivos do cliente, saber, porque os bancos, como as corretoras, as distribuidoras, sempre têm um produto que talvez case com o perfil do cliente. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai conseguir vender seus produtos? Conhecendo, tendo um relacionamento
ético, transparente e profissional com o seu cliente. Então veja bem, nos negócios mirabolantes, jogadas de espertezas e vantagens de origem duvidosa acaba sempre a longo prazo, resultando em prejuízo ou desgastes para ambas as partes. Isso é muito ruim. Então faça parte, é o que a gente pede aqui, dos profissionais éticos, do time de profissionais éticos, que conduz seu negócio corretamente, alimentando relacionamentos duradouros, rentáveis e confiáveis. Pessoal, não esqueçam disso. Essa postura ética de vocês, ela tem que estar presente, né, no seu relacionamento com os seus clientes. Venda casada, eu já falei, né? A venda casada consiste na prática de subordinar a venda de um bem ou serviço à aquisição de outro. Não faça isso. O cliente pode contestar, pode ir aos órgãos, né, de defesa do consumidor, e você vai perder um grande cliente, né? Além de perder um cliente que lhe dava uma rentabilidade boa, e por isso você vai perder um cliente, sujeito até o banco a perder mais recursos financeiros através das ações judiciais. O fornecedor obriga o consumidor, na compra de um produto, a levar outro que não quer. Então isso não deve ser feito. Então veja bem o que diz aí a resolução 2878 do Conselho Monetário Nacional, que trata desses procedimentos. É vedada a contratação de quaisquer operações condicionadas ou vinculadas de outras operações ou aquisição de outros bens e serviços. Tá? Então não vamos fazer isso. Bem, eu vou fazer um breakzinho, daqui a pouco eu volto para concluir o módulo, tá ok? A gente volta daqui a pouquinho.